Oi pessoal, tudo bem? Estamos de volta aí com nossos vídeos, né, ligado à parte de fabricação mecânica, né? A gente está fazendo aí essa sequência, né, de 3 vídeos referente à análise de anel graduado. No primeiro vídeo a gente fez uma introdução e aí vamos para um exemplo prático, né? Lembrando sempre um detalhe importante, né? Eu tinha comentado no último vídeo a questão do tangenciamento, né, falando lá a questão do anel graduado, enfim, mas um vetor, né, vamos colocar entre aspas aí, um vetor importantíssimo da qualidade da usinagem vai ser também, obviamente, o instrumento, né? Então você tem que estar verificando ali essa característica do instrumento em relação ao ciclo de fabricação e o anel graduado também. Porque existe a questão da confiabilidade, né? Eu tinha comentado no vídeo anterior, né, um exemplo que a pessoa pode ficar atenta ali ao anel graduado, mas mesmo assim a peça fica fora da medida, por causa de vários aspectos. E um aspecto, inclusive, é a folga, né, referente ali ao fuso e tal. Então, é importante você saber, né, fazer testes também para saber como é que está a confiabilidade daquele anel graduado, né. Como é que eu posso fazer isso? Pega uma peça, né, deixa ela bem alinhada, né, entre aspas, né, exemplo, se for uma peça para o torneamento, né, faz uma usinagem para ela ficar com uma boa cilindricidade. Se for uma peça para fresagem, deixa ela bem esquadrejada. E aí você confere, né, o quanto é que tem de diâmetro ou a espessura da peça, desloca ali no anel graduado, exemplo, 1 milímetro e verifica o quanto é que ele está tirando. 1 milímetro eu coloquei de deslocamento, ele tirou 1,1 décimo. Fiz 3 cortes e sempre ele está tirando a mais de 1 milímetro. Então você já tem aquela referência de, opa, quando eu estou colocando 1 milímetro, ele não está tirando 1 milímetro, ele está tirando a mais do que 1 milímetro. Né? Então eu tenho que tirar menos para poder estar chegando ali próximo a 1 milímetro. E aí você faz o teste característico para poder chegar a essa referência. Da mesma forma que, exemplo, posso estar deslocando 1 milímetro e ele está tirando menos. Né? Então já sei que eu tenho que deslocar um pouco mais para poder tirar ali 1 milímetro. Né? Isso com o passar do tempo, folga de equipamento, isso aí é normal. É importante ficar atento com essas características. Mas vamos lá para um exemplo. Vamos supor aqui o seguinte. Primeiro ponto aqui de análise referente ao anel graduado. Né, a própria resolução dele, ou seja, o quanto é que ele consegue te dar ali de informação precisa. Normalmente ele traz essa informação, né, bota lá o espaço igual e a resolução. Esse espaço ele significa o espaçamento entre os traços aqui do anel graduado. Ele está dizendo que o espaço desse aqui corresponde a 5 centésimos, 5 centésimos de milímetro, ou seja, esse anel graduado aqui do exemplo, ele tem uma aproximação de 5 centésimos. Então, cada espaço desse deslocado representa 5 centésimos. Né? Uma outra dica também, essa questão da folga. Como é que você sente essa questão da folga? Exemplo, você está girando para o lado direito, o anel graduado, o sentido horário, né? E aí o que acontece? Às vezes você gira um pouco e sente que não está tendo movimento de transmissão. Né? A gente tem que levar em consideração que o anel graduado está ligado a essa questão de transmissão. Né? Ou seja, tem um fuso, né? uma rosca, né? ligada a ele para que ele venha fazer a transmissão, ou para um sentido ou para o outro. E às vezes você gira o anel graduado, né, e ele não transmite aquele movimento instantaneamente. Né? Ou seja, você precisa, exemplo, você gira um quarto de volta, e depois desse um quarto de volta é que você consegue sentir ali a transmissão. Esse um quarto de volta que você girou, né, que você não sentiu ali a transmissão, não verificou o deslocamento real, é a folga. Né? Então você só vai conseguir ter movimentos efetivos com a retirada dessa folga. Assim, poxa, como é que é a retirada dessa folga? É simples. Antes de você fazer o tangenciamento, você vai fazer um movimento externo para que quando você venha girar o manípulo, esse um quarto de volta ele seja desprezado. Porque a partir do momento que você está deslocando o fuso para um sentido e ele já está sem folga, essa folga não vai ser sentida. Né? Você vai continuar o ciclo de usinagem normal. Então, exemplo, vamos até colocar aqui um esboço. Né? Eu estou vendo que esses vídeos aqui, eu acho que eu vou ter que passar de 3 vídeos. Acho que vai ter que ser mais do que 3 vídeos. Né? No primeiro vídeo eu já estava pensando em colocar um exemplo e até agora nada de exemplo. Então, exemplo, vamos supor que você deu lá um quarto de volta, né? E não sentiu movimento. Beleza. E aí depois de um quarto de volta começou a ter movimento. Então, para todo giro que você for fazer nesse mesmo sentido, ele já não vai ter mais folga. Nesse sentido de giro. Então aí o teu ciclo de usinagem pode seguir tranquilo. Agora, exemplo, eu vou precisar voltar, né, esse manípulo, eu vou precisar agora girar ele no sentido anti-horário. Vou precisar girar ele no sentido anti-horário. Opa! Aí você sentiu a mesma folga, ou até um pouco maior, um pouco menor, mas aí ele está com a folga. E aí a mesma situação, você tem que girar naquele sentido que você quer,
até ele ter a transmissão, que aí no caso você está tirando a folga. O que é que se impacta? Quando você está girando que ele está com folga, esse anel marcado, né, o anel graduado, ele não vai saber que está com folga. Essa parte aqui graduada ela vai girar. Então, a partir do momento que isso aqui girar e você sentiu que teve a transmissão, o que é que você faz? Você folga lá a porca, né, do anel graduado e desloca o anel para ele zerar novamente ou ficar na referência ali que você tenha de base ali de usinagem, né? Então é importante ficar atento com isso, essa questão da folga, né? Isso aí acaba impactando muito aí, principalmente para quem está iniciando aí nessa área de usinagem. Então, voltando aqui à questão, você tem aqui a resolução, né? Ou seja, a cada a cada espaço deslocado você vai ter aí 5 centésimos. Uma característica importante entre esses manípulos, né, o anel graduado, é a questão do deslocamento total, né? O que seria o deslocamento total? Um giro completo, né? Ou seja, se você der um giro completo com esse manípulo, né, esse anel graduado, quanto é que vai ter de deslocamento? Aqui, como eu deixei aqui no esboço aqui ele alinhado, aqui dá para ver bem. Observa que para esse sentido aqui ele está crescente, né, está indo aqui do 0 para o 0,5, e como ele é circular, né, consequentemente esse número ele vai aumentando, né? Então, como a gente está tendo essa visão aqui superior, está tendo essa visão aqui superior, o que acontece? Essa volta, quando ele está passando aqui a volta completa, a gente está vendo ali o final da quantidade de traços, né? Então aqui tem 4,5, né? Então aqui, se você for pegar a quantidade de espaços, levando em consideração a graduação, não, desculpa, a resolução, você vai ver que uma volta completa aqui é 5 milímetros. Isso também acaba causando muita confusão. Você diz, poxa, mas por que 5 milímetros não aparece aqui marcado 5 milímetros? E aí tem um zero de novo. É justamente essa questão como eu comentei, né? A gente pode pegar até como referência ali, né, o relógio. Né? O relógio ele vai estar iniciando aqui de uma determinada marcação, né? Vai estar ali marcando ali o ponto de referência dele, né? 12 horas. E você vai ter as outras divisões aqui, enquanto o ponteiro, né? Fazer aqui enquanto o ponteiro vai girando, né? Ele vai girando, né? Então, quando ele chega naquele ponto ali, né? 12 horas, ele zera, né? Ele zera. É o mesmo caso aqui. Aqui é 4,5 milímetros. Então, aqui você vai ter, para cada tracinho desse, 5 centésimos de deslocamento. Então, cada espaço, né? Aqui você vai ter, deixa eu marcar aqui, vai ficar melhor, 4,55, 4,60, 65, 70, 4,75, 4,80, 85, 90, 4,90, 4,95 mais 5 centésimos vai dar quanto? 5 milímetros. Né? Então aqui você vai ter uma volta completa 5 milímetros. Isso é importante, principalmente deslocamentos maiores, né? Exemplo, furos, né? Torneamento, né? Onde você vai fazer perfilamento externo. Né? Então é importante você ficar atento aí com essa, a cada volta, quanto é que você vai ter ali de deslocamento. Né? Então aí uma característica importante. Bom, para não ficar tão longo, né? Eu já estou devendo a vocês 2 vídeos o exemplo. Né? Então no próximo vídeo aí a gente já trata direto aí exemplo referente ao uso do anel graduado. Então vamos dar uma paradinha para o vídeo não ficar tão grande, tá bom? Valeu!